Fala galera, aqui quem fala é o Manuel e hoje nós vamos falar dos filmes do Homem do Momento, ou seria o Homem da Hora, ou ainda mais, o Noites ou Mais. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Alisson e devo concordar. O meu momento. O Zeke, eles não provam com maestria que terror bom é aquele que não se leva tanto a sério. Oi, gente, aqui é a Saskia. Tô feliz de estar aqui de novo, invadindo dois takes. E eu concordo. O Zack Cregger é o momento e é o queridinho da hora. Gente, assim, se o Zack Cregger é o homem da hora, eu já não sei, mas que ele sabe fazer terror, isso ele sabe. E pessoal, aqui é a Carol e hoje a gente vai falar sobre os trabalhos desse senhor. Especificamente dois, né? Horas brutais. Meu Deus. Horas Brutais e Noites ou Mais. E noites do Horas brutais e noites do mal. Horas Pronto, brutais e noites do mal. Eles mesmos, o presunto e o queijante e prejo. Mas vamos lá, Carol, o que é que você tem feito ultimamente? Por favor, nos ilumine. Oh, meu Deus, o que você tem feito? Então, né, trago atualizações sobre o meu progresso. Terminei a segunda temporada de Ozark, comecei a terceira. Deixa eu ver, viu? E eu ia falar um pouco sobre uma personagem que eu gosto e tal, e por que ela torna a série interessante, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, porque essa personagem ela é interpretada pela mesma atriz que faz a protagonista de A Hora do Mal. Então eu vou deixar pra enaltecer a atuação dela mais pra frente. Mas fora terminar a segunda temporada de Ozark e começar a terceira, eu comecei também o Pacificador, que eu ainda não tinha assistido. E hoje eu assisti Speed Racer, que não sei se todo mundo lembra, mas é um filme lá de 2008, que é sobre corridas e tal, e que é um filme legal. Ele só é... Os efeitos especiais dele só ficaram datados, mas é um filme gostoso de assistir. E é isso. E você, Sassi, o que é que tá fazendo da sua vida? Bom, eu tô tentando achar uma lista de 100 melhores filmes de todos os tempos, que tem um equilíbrio entre filmes novos e antigos. Difícil. E eu também tô numa pesquisa de séries de comédia da Netflix, que fuja um pouco também dos Estados Unidos. Aí eu comecei a assistir Invejosa, que é uma série da Argentina, que é muito legal. E eu também comecei a assistir Evangelion por recomendação do Manel. Então eu realmente voltei a assistir animes depois de sei lá quanto tempo, quantos anos. Carol. Carol, ela quis me matar agora. Eu já vi que Amiga. Eu já vi que eu tô muito sem moral mesmo, viu, nessa amizade. Mas os animes que eu assisti foram você que me recomendou antes. Há 50 anos atrás. Os que eu recomendei depois, tu não quis assistir. Eu dei Tu só chance. recomenda anime ruim, Carol. Tu só recomenda anime ruim, pelo amor de Deus. Jujutsu é ruim, Manel. Não, Jujutsu é foda. Só se tu não gostou de Jujutsu. Olha a boquinha. Não, eu não assisti. Nesse tempo, Carol não assistia Jujutsu. Não, porque não. As recomendações de Carol ninguém assiste, não. Tá bom, então. Assisti? Eu assisti, sim, na época. Ué, Clima tenso entre os brothers. uma pequena DR. Não é levado a sério. Não, Vai segue lá. aí. Ah, Maria, eu perdi a caixa do meu fone. Ok. Antes que ela saia no murro aqui digitalmente. Então, cara, eu finalmente coloquei alguns filmes desse ano em dias. Eu assisti Sinners, assisti Bring Her Back e assisti Mickey 17. Todos eles eu achei excelentes filmes, com destaque para Sinners, obviamente, e para Mickey 17. Bring Her Back é um ótimo filme também, Esse eu ainda não assisti. mas tem minhas Eu também questões. não. A Mickey 17, muito bom. Pecadores, muito bom. Faça ela voltar e eu ainda vou assistir. Tô interessado aí. Eu ouvi falar bem. E mal, assim, mais mal pra bem em coisa de terror. E eu continuo na minha lista de filmes. Eu também, de vez em quando, tô catando essa pesquisa de Saskia pelos 100 melhores filmes da história. E, assim, rapaz, é difícil achar uma lista que preste, viu? Porque, pô, Saskia me mandou uma lista, um dia desses, que tava, tipo, Thor Ragnarok na frente de Lost in Translation. Cara, Difícil. é, Difícil. é difícil levar a sério uma lista que faz uma putaria dessa, pô. Tem uns 4 filmes da Marvel na lista, 100 melhores filmes da história. 4 da Marvel? Não. E Sendo um que no top deles é 8. E um no top 8, pelo amor de Deus, gente. Ai, não, difícil, realmente. Mas eu continuo na minha lista de filmes que é meio aleatória.
E assim, eu vou. Os filmes que eu assisti assim mais recentemente, eu vou levantar Lawrence da Arábia, que eu assisti por causa de uma das listas, que era de melhores filmes. Achei cansado, um filme cansado. Comecei Andrei Rublev, achei uma merda, assim, muito chato também. E eu assisti alguns clássicos ultimamente, então eu assisti Tubarão, eu entendi porque que falam tanto de Tubarão. Família Addams, que eu assisti quando eu era criança e nunca mais, então tive que rever. Rambo, pô, Rambo é muito bom. O primeiro Rambo é um filme muito mais. Que merece muito mais crédito do que ele tem. É um filme que fala sobre muita coisa. Não é só um filme de ação barata. É porque os outros que é putaria, né? Mas esse é muito. E por último, o melhor de todos os filmes, que é Morbius. It's Morbin Time, é Meu o Deus melhor do filme céu. da história. Meu Deus do céu, que filme. Essa é essa. Que batida de caminhão, cara. Sério mesmo. É acidente de trem. É aquele Bicho, negócio que é a tão ruim que você não Isabela, consegue parar. a Isabela Boscov nunca esteve tão certa como quando ela disse que isso só pode ter sido dívida de jogo, pelo amor Não, de não, Deus. não tem como não ter sido dívida de jogo. Porque, tipo assim, daquele filme, a única pessoa que eu entendo estar participando do filme é o Jared Leto. Ponto. É o único cara. De resto, tudo no filme tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Pior, É o pior. vampiro mais feio da história. É a história mais Sim. boba da história. Nossa, tem um momento que tem uma piadinha com o Venom que me fez gostar mais de Venom. O que é difícil, porque Venom não é um filme tão bom assim. E aí Meu eu Deus. pensei, nossa, como o Venom é um filme com personalidade. Agora eu tô preocupado com o que é que vai ser de Craven. Porque. Pô, e Madame Teia, meu Deus do céu. Sério, Sony, Não. desista. Abandone tudo. E até hoje eu nem sabia. E hoje eu descobri a existência desse filme. Hoje. Não, Craven é um filme que assim, só se falou em outra coisa quando lançou. Nossa, que abalo. Pois é. Mas é isso. Agora que todos nós já sabemos o que cada um de nós estamos fazendo, vamos falar sobre o Homem da Hora, o Noites ou Mais aí, que é o Zack Cregger. E primeiro eu vou dar uma ficha técnica rápida dele, que não vai ser tão rápida assim. Zachary Michael Cregger é comediante, ator, diretor, escritor e produtor estadunidense. Ele começou na comédia e foi um dos fundadores do grupo que, em tradução livre, seria intitulado Os Moleques Mais Brancos que Você Conhece, com outros 4 amigos. Se isso parece esquisito, me soou muito esquisito também, porque o cara meteu Noites Brutais e A Hora do Mal e era o cara da comédia. Ele já atuou em sitcom, então ele participou de 3 sitcoms, que era Friends with Benefits, Guys with Kids e Wrecked, e essa última é meio que uma paródia de Lost. E ele também dirigiu e atuou nos filmes do grupo dele, junto com o grupo dele, que é Miss Março, a garota da capa, e The Whitest Kids You Know Presents The Civil War on Drugs, que é um filme sobre 2 drogados que acham que tem um momento de paranoia e acham que tá rolando uma guerra civil a favor da liberação da maconha. E apenas em 2022 que ele entrou de cabeça no cinema de terror, e aí ele lançou Barbarian, que foi um filme que, na época, Noites Brutais, em português brasileiro, foi um filme que estourou, assim, a bolha, foi um filme que muita gente falou, muita gente comentou, muita gente assistiu, e ele entrou nesse mundo e eu espero que ele não saia por um tempo, porque o cara sabe fazer terror como ninguém. Não é isso. Eu fico muito chocada que, tipo, quando eu assisti, o primeiro contato que eu tive com o trabalho dele foi através de Noites Brutais. E quando eu assisti, eu achei um filme muito bom. E eu assim, não conhecia o diretor. Aí quando eu fui atrás de saber quem era o diretor, eu fiquei, gente, como assim esse cara só produziu comédia? Só fez comédia até agora. Sunny Mas, não faz sentido nenhum. então, na verdade, muitos autores, assim, de roteiro, eles defendem que a comédia e o terror, eles estão muito próximos. Eles têm algumas regras que fazem eles se aproximar e aí, ao mesmo tempo, se você exagerar no terror, tipo, pode virar uma comédia e tal. E eu acho que o Zack usa isso muito bem em A Hora do Mal, inclusive, porque tem momentos que são muito Sim. engraçados. Eu acho que ele meio que dominou isso eu achei legal, assim. Não, isso é. Ele em Noites Brutais ele consegue equilibrar. Ou em Noites Brutais não, em A Hora A do Hora Mal. do Mal ele consegue equilibrar muito Mas bem, tipo, a comédia e o terror. no Noites Brutais, ele também tem um equilíbrio, assim, bem, bem forte. Assim, eu acho que ele é um pouco menos comedido na hora de fazer o equilíbrio, ele é muito mais desequilibrado, porque, por exemplo, tem um momento que Noites Brutais vira, por um momento, um filme de comédia.
100% de comédia. Ele abraça a comédia assim totalmente por uns 15 minutos de filme. 15, 30 minutos de filme ele fica ali abraçado, agarradinho com a comédia. Não... Também é um filme que tem essa misturinha. Sim, eu vejo mais que ele traz mais essa maestria de misturar o terror com a comédia, muito mais Ele faz precisamente muito na Hora do melhor. Mal. Eu acho que tem um equilíbrio muito mais visível. Porque acho que ainda em Noites Brutais, ele meio que está engateando ainda para trazer elementos de uma forma que não seja tão brusca. De uma forma que não Sim. deixe o filme muito caricato também. E eu acho que ele consegue fazer isso de alguma forma. Embora, já entrando um pouquinho já em Noites Brutais, embora soe meio estranho. Ele aparenta ser estranho na segunda metade, assim. Não sei se é feito de uma... Mas assim, enquanto a gente tá falando do Zach Cregger, eu queria comentar que eu pelo menos percebo alguns em dois... Obviamente, são 2 filmes do cara, não é essa Scorsese que tem 30 filmes que a gente pode analisar um pouco e ver quais são as manias e as questões de diretor. Mas pelo menos em 2 filmes eu acho que ele tem um estilo de contar a história que eu acho muito divertido, que é do ponto de vista. Eu adoro histórias com ponto de vista. Por exemplo, a coisa que me puxou pro Game of Thrones foi o fato de que o George Martin escreve muito por personagem, por ponto de vista. E o Zach Cregger também tem esse foco quando ele tá falando de histórias assim. Porque Noites Brutais é meio que dividido em 3 partes, né? Que a gente primeiro vê a versão da menina, depois vê a versão do cara, depois vê a versão do dono da casa. Vamos entrar então no filme, Noites Brutais? Em si? Vamos, não, vamos. pode ir falando dos dois, assim. Porque meio que eles se misturam muito. Eu acho que são 2 filmes que. Não. se Acho conf- Tu não acha, não? Bagulho. Não, eu também não acho, não. Eu acho que eles têm similaridades, mas eles não chegam a se conversar. Acho que são... Eu acho que eles só tem... Eu acho que eles se conversam, mas acho que dá pra Eu acho falar que eles se conversam. na Hora do Mal. Quando a gente for falar da Hora do Mal, Eu acho que eles se conversam bastante. Eu acho que eles se conversam bastante. Eu acho que eles têm tópicos que são relativamente próximos. Eu acho que eles têm maneiras de contar a história que são... Sim. Eles têm tópicos próximos. Tem. Não tem. De certa forma tem. Sim. Tem uma estrutura próxima. Tem uma estrutura Não, próxima. estrutura e tópicos são coisas diferentes. Mas Não. tem um pouco também. Tem algumas coisas que ele usa, que ele gosta de usar, que eu acho que tem conversa entre os dois. Sim, tem uma Temática. atmosfera muito parecida. Não, a atmosfera eu concordo. Sim, tem mesmo. Mas, tipo, por exemplo, Sim. Em Noites Brutais a gente tem. Já tá um valendo? rolê- Ou não? Não, tá só... Pra gente falar. Enquanto não. A gente Ai, que ódio! Não, vamos logo falar sem É porque tá spoilers. legal, aí eu não sei. Dava Não, pra vamos aproveitar. falar logo entendeu? sem spoilers pra gente cortar logo esse caminho. Foto sem spoiler, Pra gente tipo, seguir uma pro caminho legal. expressão geral, e é isso. Então vamos para Noites Brutais, né? Isso. Vamos lá. Pra quem não assistiu. Bom, então agora vamos entrar nas histórias das 2 produções de terror do Zach Cregger. Começando por Noites Brutais, que pra quem não assistiu, conta a história de uma moça que ela vai fazer uma entrevista de emprego em uma cidade, em Detroit. E aí ela aluga um Airbnb, chega nesse Airbnb e descobre que tem um cara alugando a mesma casa que ela. E aí ela fica, transtornada, porque ela não sabe como lidar com aquela situação. E aí eles 2 acabam passando por situações relacionadas àquela casa, relacionadas àquele ambiente, que acaba que, tipo, é muito mais do que parece. O buraco é mais embaixo. De algumas formas literais. Literalmente. Literalmente e não literalmente também. O buraco realmente é mais embaixo. Pior. E A Hora do Mal é um filme que conta sobre a história de... Foi lançado mais recentemente, né? Ele é de agora, de agosto. Inclusive, esse filme tem uma história interessante porque ele causou... No F5, alguns F5s atrás, a gente contou a história de que o Jordan Peele demitiu o agente dele porque o agente dele não conseguiu garantir Weapons, que no caso em português eu odeio esse nome, é A Hora do Mal. É um nome tão genérico, Weapons é um nome interessante, assim, meio chamativo. Eu acho A Hora do Mal meio
meio bobo. Tem uma questão que eu vou trazer mais tarde. Tudo bem. Ele demitiu o agente dele porque o agente dele não conseguiu garantir a Hora do Mal pra ele produzir. Então, assim, teve todo um pitching com vários agentes e tal. E o Jordan Peele ficou tão puto que ele não conseguiu a Hora do Mal que ele demitiu o agente dele. Então, era um filme que já estava sendo muito bem falado antes. O roteiro parecia estar muito interessante. E quando ele lança como esse negócio meio de vamos todo mundo conferir o que é isso aqui? E qual é a história do filme? A história base do filme é que um dia uma professora chega na escola bem de boa, ela entra dentro da sala, olha pra frente, tem uma criança dentro da sala. Todas as outras crianças, era uma sala com 18 crianças, 17 crianças desapareceram. E elas desapareceram por volta das 2h17 da manhã, da madrugada, quando todas elas saíram correndo de dentro de casa. Misteriosamente só sobrou esse moleque. Então, tem toda uma investigação e o filme meio que se passa perto de um mês depois disso. Não, perto não, acho que é um mês depois disso. Ele começa a contar essa história de como tá indo essa investigação e o que é que tá acontecendo. Deixa eu interromper. A gente tá falando sobre Noites Brutais? Eu acho que é porque a gente tá. Eu acho melhor a gente falar da sinopse e passar um pouco por cima de recomendo, porque a gente só vai conseguir realmente comentar o filme com spoiler. Com spoiler. Então é melhor a gente passar logo meio correndo por eles sem spoiler pra cortar e falar com spoiler normal. Ok. Aí é isso. Essa é a história do Noites Brutais. E eu pergunto pra vocês, galera, o que é que vocês recomendam? Que pra assistir um é bom assistir o outro, pra ter alguma base do que é que você pode esperar? Você acha que um é definitivamente melhor que o outro e se for pra ver só um deles, assista só um? Então, é isso. Vai lá. Quem é que quer começar? Fala. Não, assim, eu gosto de ambos. Eu gosto muito mais da Hora do Mal do que de Noites Brutais. Mas eu acho que eles não interdependem um do outro. Você pode assistir os dois separadamente. Inclusive, eu recomendo que você assista A Hora do Mal antes de Noites Brutais. Porque, apesar de Noites Brutais eu considerar um filme bom, tem muita gente que não gosta. Então, talvez se você assistir e não gostar, você se desanime um pouco em assistir outro trabalho do mesmo diretor. Então, assista A Hora do Mal antes, depois você assiste Noites Brutais. Mas ambos os filmes são bons. Mas A Hora do Mal é muito melhor, porque ele é muito melhor construído. Nossa, eu tenho uma opinião completamente contrária. A minha também Completamente é o contrária. contrário dessa aí. Eu acho que é melhor você assistir Noites Brutais primeiro, porque assim, ele meio que... Eu sinto que A Hora do Mal é uma expansão de tudo aquilo que o Zé Cregger ele começa a produzir ali em Noites Brutais. O estilo dele, aquele estilão dele ainda tá muito cheio das arestas, ainda tá meio afiado demais. E aí, A Hora do Mal, ele meio que chega pra arredondar toda a ideia dele, as ideias dele, as proposições dele. E ele consegue arredondar isso e transformar em um filme muito mais digerível, muito mais divertido e interessante de assistir. Eu acho que, se for pra escolher, se você puder assistir os dois, tipo assim, eu vou assistir na sessão de 8h50, assiste antes o Noites Brutais. Assim, 1h30, 2 horas assim, no máximo, eu acho, o filme. E eu acho que você... Não é um filme que você desgosta, mas não é um filme que você vai pensar, porra, melhor filme de terror da minha vida. Tanto é que essa meio que foi a reação na época que ele lançou, foi todo mundo, nossa, que filme nota 7. Enquanto esse é tipo, nossa, que filme nota 9, talvez. 8,5. Sim, eu concordo. Se eu fosse recomendar de começar a assistir, eu recomendaria começar com Noites Brutais, até porque são 2 filmes só. Então, se você quer conhecer mais o diretor, como estamos conhecendo agora, né, esses 2 primeiros filmes de terror do Zack, eu recomendaria Horas Brutais por ordem cronológica mesmo. Ele não tem nada a ver com A Hora do Mal, embora tenha uma certa, como o Manuel falou, uma certa expansão. É como realmente fosse o polimento do que foi o começo, assim, dessa trajetória do terror dele. E na minha impressão é que é a seguinte, que Noites Brutais é como se fosse, vamos supor assim, você tem que fazer um grande bolo, só que você tem uma forma muito pequena. Então, para você fazer um bolo grande,
você precisa juntar duas metades e fazer essas duas metades virar uma. E eu sinto que Noites Brutais é isso. É um bolo grande com duas metades. Já a Hora do Mal, eu vejo que ele é um bolo completo. Embora ele tenha uma construção completamente diferente, que são realmente vários pedaços. Então é um bolo em pedaços. Mas é um bolo que foi feito na hora. Então a impressão que eu tenho é essa. Sasuke que não A jantou. hora do mal. A hora do mal. A hora do mal é um gatilhos. de cake. Ela pensando, Gatilhos. bolinho. Pior que também, viu? Vai lá, Sasuke, qual é a sua assim, opinião? Agora eu vou dar, acho que uma opinião e meio que aconteceu comigo, né? Comigo aconteceu de eu assistir primeiro A Hora do Mal e depois eu voltei para Noites Brutais. Assim, então eu acho que eu recomendo, se eu fosse recomendar assistir só um, seria A Hora do Mal. E dando, acho que nem a opinião, mas falando como foi pra mim conhecer a primeira Hora do Mal e depois voltar. Quando eu sentei pra assistir A Hora do Mal, foi tipo um boom. Eu não sabia o que esperar e eu fui tipo totalmente arrebatada, assim. E quando eu voltei pra assistir Noites Brutais, realmente, assim, não chega perto da Hora do Mal, mas é um bom filme. Só que eu admito que quando eu assisti Noites Brutais, eu ficava assim procurando similaridades entre os dois filmes. Então, eu gostei desse movimento, assim, porque eu tive uma surpresa, mas eu acho que faria sentido, sim, começar com Noites Brutais e depois ir pra Hora do Mal. Mas se fosse só pra um, seria Hora do Mal. Tá perfeito. Juntou todo mundo. Exatamente. Foi. Eu fui à Suíça agora. Sasuke é em cima do muro. Mas já que falamos assim por cima, e sinceramente, gente, é verdade, é difícil comentar sobre esses filmes sem entrar nos spoilers. Porque eu acho que a grande parte da discussão dos dois filmes está dentro da camada de twist deles. Assim, do que é que acontece depois dos, sei lá, 60 minutos de filme. Depois da primeira hora de filme, o que é que acontece. Então, como é impossível discutir os filmes de verdade sem ir para os spoilers, eu aviso a todos aqui. Spoilers! Por favor, saiam. Agora é conta e risco, né? Eu já acabei de dar aqui a... Exatamente. Já foi avisado, agora. E Pois é. assim, Agora já era. é isso. Gente, eu achei Noites Brutais. Eu achei o lance do Airbnb muito genial, preciso dizer. Eu fiquei assim, claramente. Claro que dava pra usar o Airbnb pra fazer um filme de terror como ninguém tinha feito isso antes. Eu achei muito, muito engraçado. E eu sinto que é um filme que ele ali se propõe ser diferente. Uma coisa que eu achei parecida com a Hora do Mal é que tem essa troca também de gênero. A gente começa com suspense ali, tentando entender o que é que aquele casal, né? Aquele cara que tá recebendo a mulher, você não sabe se ele vai fazer alguma coisa com ela e tal. E aí, do meio pro final, vira um terror total. E aí, eu acho que isso também, assim, lembra um pouco a Hora do Mal, porque eu acho que tem esse movimento também. E eu achei um bom filme. Eu achei um filme que tenta ser diferente, mas acaba que cai um pouco na mesma coisa perto do final. Então, não sei se sou assim pra vocês, mas eu acho que A Hora do Mal é bem melhor, mas é um bom filme. Eu não achei ruim, não. Assim. A minha opinião sobre Noites Brutais é que é uma grande e incrível primeira hora de filme e os piores 30 minutos que você pode ter em um filme. Sim. Porque o começo do filme, esse negócio do Airbnb, ele é muito especial, cara. Ele começa muito especial. Aquela primeira estrofe do filme, que ele fala: essa mulher chegou no Airbnb e tem um brother lá que disse que também alugou. Sim. Pô, véi, é uma situação completamente identificável. É uma situação meio angustiante. E aí começam os dois. E aí você fica... E, pô, o cara da situação é o Skarsgård, né? O Stellan? Não, o Stellan é o pai. É o Stefan? É o Bill. Bill Skarsgård. Que é o homem com a maior aparência de bizarro do planeta Terra. Tipo assim, ele tem cara de esquisito. Tem cara de quem vai lhe matar de noite com os órgãos. Então, assim... É um cara que não dá pra você confiar muito bem nele. E aí... Você tem toda aquela tensão, pô, o que é isso aqui? Até o momento que você relaxa e fala, realmente, esse cara tá tudo tranquilo. Mas qual é o rolê dessa casa? Então. E aí você vai entrando, e você, nossa, que
que rolê bizarro, que rolê pesado, uau, 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 uau. E aí ficou uma merda. Eles falam, nossa, tá Não vendo acho que esse fica uma bonecão que a merda. gente criou? Não, ficou uma merda, Carol, ficou uma merda. Não, eu não. Eu acho que o bonecão era dispensável, mas eu não acho uma merda, não. Nossa, mas o bonecão é o que estraga a história e é o negócio que tá mais presente no final do filme, é aquele bonecão Bicho, horroroso, velho. o bonecão é complicado. Pô, o É. bonecão, enquanto aquele bonecão ele aparece por 5 segundos roubando o cara, bicho, dá um medo aquela primeira vez que aquele bicho aparece. Tá. A Nossa, eu primeira dei vez um que a grito mulher aparece, horroroso assim nesse filme. Sério. eu me assustei tanto. Eu gelei, espinhaço inteiro, fiquei, ai meu Deus do céu, o que é isso? E aí depois o bonecão fica aparecendo o tempo todo. Aí quanto mais aparece o boneco, mais eu fico, nossa, é um bonecão, né? E fica tudo muito gráfico, né? Eu sinto que Nossa, na hora do mal e deu uma segurada, mas Noites Brutais eles. não é um gráfico legal, e não é um gráfico É. legal, não é um gráfico que não é nem um gráfico assim, gore porn, tipo, sei lá, Terrifier, e também não é um negócio meio angustiante, que nem, sei lá, Jogos Mortais. Uhum. É um negócio meio, tipo, ela vai arrancar o braço do cara porque ela pode, sei lá. Por quê? Não sei. Sim. Aí, Nossa, sim, Eu, sim. eu, tam- E jogar e quebrar. É. eu também achei, concordo com todas as opiniões até agora. A primeira metade do filme realmente ela é muito interessante. Ele traz um filme muito interessante no começo, que ele realmente lhe prende, porque é aquele suspense que é inicial, que é, cara, quem é esse cara? Tipo, o que é que ele tá fazendo no Airbnb que a moça alugou? Será que ele é confiável? Será que ele quer fazer alguma coisa com ela? Será que ele tramou isso tudo? Fica naquela da imaginação. E ela o tempo todo tá naquela posição de defesa, né? Até que ela conhece ele, de onde ele vem e tal, e ela começa a se interessar. E ficar mais confiante. E aí, a outra parte, que é a parte que começa aquela coisa sobrenatural, que você não sabe o que está acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo, e alguma coisa acontece naquela casa. E ninguém sabe por quê. Então, até aí, o filme está interessante. Mas a partir do momento que revela o que vira algo completamente material, palpável e uma coisa muito acessível, perde total a fantasia do terror. Então eu acho que aquela personagem da velha e do velho também, o velho também é outro, nada a ver, eu acho que é só um enche-linguiça da nossa, história. aquele Então, velho é o momento que deu tudo errado na história, cara. pois é, ali, Ele não serve Bicho, pra nada. Pra nada, eu não nada. acho que seja o problema. Eu não acho que ele seja o problema. Eu acho que a ideia foi mal executada nessa parte, porque, tipo, quando eu concordo, eu amo a primeira parte do filme, tipo, a tensão que tem aquela situação de você não saber se aquele cara vai fazer alguma coisa com ela, o que é que tá acontecendo ali e tal, o que é que tem naquela casa. Eu gosto muito dessa primeira metade. E eu acho que poderia ter sido melhor aproveitada a segunda parte, no sentido de que, tipo, claramente aquela situação foi inspirada em vários crimes que realmente aconteceram. Porque a gente tem a Natasha Campos, que passou 8 anos, eu acho, se eu não me engano, sequestrada, vivendo num porão de uma casa e sendo abusada pelo sequestrador. Tem também o caso do Joseph Fritzl, que prendeu a própria filha no porão de casa e essa menina vivia lá e, tipo, ele conseguiu manter ela por mais de 20 anos lá, então ela teve filho, só os filhos dela que não tiveram filhos, mas ela teve filho lá dentro e eram filhos dele, era uma história totalmente bizarra. Então, tipo, eu acho que ele poderia ter utilizado desses casos, tipo, essa inspiração em casos reais, pra ter levado pra outro lado. O que sim, estraga o final do filme pra mim é o bonecão. É. sim, é Não, eu justamente isso. concordo. A ideia é boa. A ideia é boa. O bonecão é ruim, só que ele usa muito do bonecão. Sim, a Tipo, parte mais interessante da outra parte é a história do velho. Só que aí chega nele, vira uma É, coisa muito superficial e vira tudo foi Sim. né, aquela velha. E ele se mata. eu acho que tinha tudo. Eu acho que tinha tudo nessa história pra transformar aquele velho no grande negócio do filme, no grande. E não é. Mas não é. eu O acho grande que negócio do filme é o é, bonecão. É o bonecão da e mulher. eu concordo. Se o velho fosse o vilão do filme, seria muito mais interessante. Sim. E Então é um grande pau mole. eu vi o. Não serve de nada. Pois é, e no final das contas acaba criando muita cena de ação que fica sem ritmo. São cenas de ação que não tem muito propósito e que não tem nem muito
peso, sabe? Tipo, você não se importa. Chega um ponto do Sim. filme que você não se importa. E, nossa, tem um momento muito ruim do filme que é quando eles saem da casa e tá tudo claro que, nossa, ali o senso de urgência do filme acaba. E sabe uma coisa? Enquanto eles estão na casa, confinados, é assustador. Você fica com medo por eles. E até um negócio que ele aprendeu a lidar muito bem em A Hora do Mal, porque ele lida muito bem com a casa. Ele lida muito bem com o conceito da Sim, com casa. espaço. Aham. O espaço da É. casa ele lida muito melhor. Porque meio que ele cria um labirinto. Mas é isso, enquanto ele tá criando ali em Noites Brutais, não é tão legal assim. Não é tão interessante assim. Eu vi ele falando numa entrevista que essa ideia dessa mulher foi tipo do nada, que ele tava escrevendo, chegou na metade do filme e ele teve essa ideia, eu vou colocar essa mulher que, enfim, que tem isso de procurar os filhos e tudo mais. Então, aí, quando eu vi essa entrevista, eu falei, faz sentido. Realmente foi uma coisa colocada sem ter um pensamento muito aprofundado, sabe? Porque parece, assim, pelo menos pra Sabe o que é mim. isso aí? Sim. Sabe o que é isso aí? Isso aí é a escola Stephen King de escrever. O Stephen Sim. King é que inventou essa história de ficar escrevendo sem. Pior que É é. muito legal, é muito legal. Cria momentos muito divertidos, histórias surpreendentes. Mas ele nunca sabe terminar uma história. Porque não tem um final, né? Não tem um É isso, final. é o risco. Só É o risco. coloca. E aí, em Noites Brutais, acontece o que acontece em todos os livros do Stephen King, que ele não sabe pra onde ir com a história, ele meio que acaba de todo jeito. Do jeito que dá, e com as coisas que ele inventou no meio do caminho, que não dão em nada. Mas Stephen King é, Fim por Fim, feito por mim. ainda assim, eu acho que Noites Brutais é um bom filme. A primeira metade dele paga o filme. É um bom filme. E a segunda metade ela Exatamente. não se paga, mas acontece e de alguma forma ela amarra um pouquinho a ideia do filme, o conceito do filme, porque eu acho que o filme ele trata muito sobre humanidade. Então ele traz algumas coisas na cabeça sobre humanidade, a empatia com o Pronto, próximo, agora você humanidade. levantou um ponto. Agora você levantou um ponto, porque eu acho que o problema de Noites Brutais é ele querer humanizar o bonecão. Não só o bonecão, mas também aquele cara, né, bizarro. Porque chega um momento que você começa a pensar, será que ele é tão ruim assim? Será que aconteceu mesmo? Mas eu acho que isso é legal. Isso é legal. Tipo assim, ele fez a gente questionar se o cara era tão ruim assim, mas ele mostrou que o cara era tão ruim assim mesmo. Porque quando ele teve a chance de ajudar a menina, ele só correu, jogou a menina lá de cima. Então, tipo, o cara era ruim. Ele tava só se enganando, dizendo que não. Isso eu Vocês achei estão legal. falando do outro cara, né? Sim, Eu acho que é. o Airbnb. Do que aparece. Eu também achei que vocês estavam falando do velho. Eu fiquei, ué. Não, Mas é do cara que aparece depois. Não tem. É o dono da casa. Acho que Não, eu tava falando da. Não, é porque se confundir um pouco. Eu gosto daquele personagem daquele cara porque ele é só um escroto mesmo, e é isso aí. Eu também gosto dele, do AJ. Mas vamos para o filme do momento, né? Porque existe um filme que é a razão de ser desse podcast. Sim, A Hora do Mal. Ou se você preferir o título em inglês, Weapons. Weapons. Por favor, 2 ingressos para Weapons. Baseada em fatos. Moça, por favor, 2 ingressos para Sinners. Eu vou cortar essa parte. Foi o que ela falou. Mas enfim, né? Vamos falar de A Hora do Mal, que Manoel já falou um pouco da sinopse, então a gente não precisa se aprofundar tanto. Mas eu gostei de muitos aspectos desse filme. Muitos. É um filme muito bom. Eu acho que a tensão que ele tentou trabalhar durante todo Noites Brutais e no final ele falhou, ele consegue trabalhar em A Hora do Mal muito bem. Eu acho que a tensão é muito bem equilibrada durante o filme inteiro. E eu gosto dos vários pontos de vista, só que eu acho que nesse caso teve alguns pontos de vista que não eram necessários. Na verdade, um ponto de vista que não era necessário. Qual? Que é o ponto de vista do policial. Tipo, eu passaria sem o ponto de vista do policial. Tranquilamente, eu passaria sem o ponto de vista dele, porque pelos outros pontos de vista, eu consigo entender a história muito bem. Mas Eu aí achei não o ia ponto de vista do... Eu achei o ponto de vista do carinha lá, do Zé Droguinha, do James, muito melhor do que o do policial. Eu consegui entender a história muito melhor por ele. E o do policial, pra mim, tanto faz como tanto fez.
Mas eu acho que não conseguiria chegar no James se não passasse pelo policial também. Não, Eu acho que foi essa Não, escola. poderia passar pelo policial, mas eu não acho que a gente precisava ver todo aquele rolê do policial. É porque o James ele aparece antes também, em alguns momentos. Exatamente. Sim. O James, ele tá presente o filme inteiro. Sim, e aí quando ele tem esse choque, assim, que ele vira realmente o foco de atenção do filme, aí sim você entende quem é o personagem. Mas, tipo assim, realmente, o policial, ele é meio que pra introduzir o James como um personagem mais forte, assim, veja só esse moleque. E também, eu sendo a polêmica, mas eu acho que também o depois, porque eles dois só vão pra casa porque o James vai na delegacia e o policial tá puto e quer, tipo, correr atrás dele. A gente só entende o risco que o policial tá correndo se o cara entra na delegacia e por que o policial vai louco atrás dele, porque a gente entende que ele espancou o cara e que se o cara chegar lá na delegacia e denunciar ele, ele tá ferrado. Então, por isso que eu acho que também precisa, assim. Eu acho que tá tudo interligado, assim, no momento, sabe? Não sei. Mas eu sinto que Então. precisaria, amiga, assim. Tá, mas é porque eu acho que tem muita coisa no ponto de vista do policial que não era necessária. Não, então, Tipo, ele. eu acho que o Não, grande vai, diz, ponto amigo. é que realmente, sem aquela parte do policial, a gente não consegue entender porque que o policial sai puto correndo atrás do menino pra pegar ele. Só que se essa cena tivesse sido mostrada pelo Jay, que era super possível, também funcionaria. Dava pra entender também, Sim. não sairia do. Dava pra entender. Não sairia do filme. Realmente, assim, eu acho que todo aquele trecho, o POV do policial, é meio encher linguiça. O próprio personagem Mas eu acho que policial. encher linguiça por Foi encher a parte mais linguiça, chata do filme pra mim. eu acho que é a parte da Chato. comédia do filme. Eu acho que é a parte da comédia do filme meio sketch, sabe? Porque é meio que um sketch de comédia ali. Não tem nada realmente assustador, não acontece nada demais. Ele não se enfia em nada que realmente, uau, que grande coisa. Pô, não tem nada aquele momento, ele é meio vazio de significado, mas eu acho que ele é muito importante porque eu sinto que ele é um pouco de respiro, sabe? Sim, eu acho que né, Também um tem recurso. isso. Eu acho que é um Não, respiro. olhando por esse lado, sim. Porque a gente acabou de passar, ele começa logo depois da história do pai, né? Alex. Não, o Alex é o último. Eu acho que é Não, assim é que o Alex. acaba. O Alex? É depois da história do pai? É depois da história do pai, eu acho. Eu acho que é. Vamos explicar isso, É, sim. O filme ele se passa pelo ponto de vista de 5 personagens. Deixa eu abrir aqui a página do filme. Então, roedores entraram em cena e começaram a discutir sobre toda a temporalidade, todos os personagens que participaram e a ordem que eles aparecem no filme. Então eu dei uma acelerada, aí vocês vão ficar ouvindo um tempinho de rato brigando. Eu acho que então o Max é antes do Alex. Justine, Archer, Paul, James, Marcos e Alex, que é a professora que vai apresentar ali a história, o pai, que o filho sumiu, que tá ali meio obcecado para tentar descobrir onde é que o filho tá, o policial, que é basicamente o respiro do filme, o James, que é meio que o núcleo que vai ligar as histórias, de como é que a Justine e o Archer vão sair da história que eles acabam até a história que vai começar depois, o arco final do filme. O Marcos, que é meio que a explicação do que a magia que está acontecendo ali, é um pouco é o início, a introdução do mito desse mundo que ele criou. E o Alex, que é basicamente o sente e aprenda. Veja só o que aconteceu nesse filme inteiro. Nós vamos aqui. Porque o Alex é o moleque que é a argamassa de toda a história. Sim. E realmente, o Paul, como personagem, é um personagem que não faz sentido, é um personagem meio... A parte dele no filme é irrelevante. Mas se a gente para pra pensar que ele é um respiro do filme, assim, ele é meio que o... que divide dois enredos que são muito pesados e vai pra dois enredos que vão influenciar um pouco mais de medo, que vão explicar um pouco mais da história mais pesada de lore do filme.
O Paul serve pra você respirar, pra você falar, aqui é o momento de ir no banheiro, por exemplo. Se você for no banheiro durante essa hora do filme, você não perde nada. É tranquilo. Pior que é mesmo. Se for no banheiro na hora do ponto de vista do povo, você não perde absolutamente nada. É isso. O Brutalista colocou um intermission de uns 15 minutos. Esse filme colocou o Paul. Alguém intermission. Ele é o intervalo. Ele é o intervalo do filme. Ponto. É isso. É isso. O filme, Pois é. se ele não traz assim, uma grande complexidade do que tá acontecendo, porque a coisa é bem simples, né? O que acontece na cidade. Só Realmente que é bem básico. é bem básico. Sim. Só que até chegar lá. Até você é descobrir, bom. você fica, nossa, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Só que Você fica sem entender. Só que a grande estrela do filme é a maior, é o momento, é ela, a tia Gladys, que ela aparece e muda completamente a roda. E que personagem, viu? Eu fiquei vidrado nela. Eu gosto muito da Gladys e eu gosto muito também da Justine. A Justina também gosta. Eu detesto a Justine. Eu- Eu juro pra você que os Eu adorei a Justine. primeiros minutos Eu fiquei meio brabo com a que Justine. eu odiei essa personagem. Eu só odiei. Caramba, Eu adorei ela. Eu adorei eu ela. também. Adorei ela. Eu não sei por que ela é tão odiada. Eu não acho. sei. Eu acho que Além do fato de que ela é amante. a personalidade dela. Eu acho que ela não sabe se comportar. Eu acho que ela não tem personalidade, não é alguém que aparenta ter uma personalidade muito forte. E eu acho que ela não sabe se portar nas situações. Não, eu acho assim, que ela é uma personagem que ela tá perdida ali. Ela não sabe muito o que Exatamente. fazer, mas Eu se acho não que é ela passa pra gente. Eu acho que ela porque- passa pra gente o desespero que dá. Porque, tipo, ela tá sendo acusada de ter sumido com aquelas crianças. Ela não sabe como é que ela vai lidar com a situação. ninguém tá resolvendo Ninguém nada. acredita porque nela. Ninguém tá resolvendo nada e a ninguém polícia acredita não tá nela. fazendo nada. Exato. É porque, assim, eu acho que todo filme de terror que se preze, ele tem que ter um personagem burro que vai mover a história pra frente. É o personagem que ele é a base da história. Sem ele, a história não anda. E a história só anda porque ele é burro. Porque ele não sabe o que tá fazendo, porque ele é burro. E esse personagem, ele é inevitavelmente desgostável. Porque você quer empatizar com os personagens, você quer que eles sejam inteligentes e não se enfiem em problemas por causa da burrice deles. E a Justine, ela meio que tem o papel de ser a burra da história. Mas eu não acho que ela é burra. Eu acho que as atitudes burras que ela toma, são movidas pelo desespero dela, porque ninguém tá fazendo nada. Tipo, se ela não vai atrás de um menino e vê aquela casa no primeiro momento, sabe? Eu acho que ela é a única personagem junto com o pai do menino que tá tentando fazer alguma coisa, porque os outros exatamente. personagens... Do filme, ela é uma peça que Exatamente. realmente, mas é aquilo, é uma personagem que pra mim ela é desgostante. Eu acho que eu acho que, tipo, todo mundo é muito passivo em relação ao que tá acontecendo. As Sim. pessoas menos passivas são ela e o Art. E, assim, eu realmente eu não acho que ela tenha sido uma personagem que foi feita pra todo mundo morrer de amores. Até porque... Cortou, foi? Cortou o finalzinho. Não, pouquinho. Ficou longe. Ah, tá. Não, eu acho que ela não é uma personagem que ela foi feita pra todo mundo morrer de amores. Sim. Ela é uma personagem, justamente por isso que ela é uma personagem muito falha. Ela falha o tempo inteiro. Ela falha porque ela fica com o ex dela que já tá casado com outra pessoa. Ela falha porque ela vai atrás do menino É quando alcoólatra o diretor também. E que pediu pra ela sabe. não ir. Ela falha porque ela é alcoólatra e ela sabe que ela é. Ela falha por muitas coisas. Então ela não é uma personagem pra você morrer de amores. Mas eu acho que é justamente por isso que ela é uma personagem tão boa. Tipo, eu gosto muito da Julia Garner, que é a atriz que faz a Justine, que é a atriz que faz a minha personagem preferida de Ozark, que é a Ruth Langdon. E ela também faz a Shalabal em Quarteto Fantástico, ela é a Surfista Prateada. Você falou Julia Garner, eu fiquei, Julia Garner? Julia Garner. Julia Garner. Pois é, ela também faz a Quarteto Fantástico. Então eu acho ela é uma atriz que ela consegue muito passar a angústia do personagem. Não, com certeza. Tipo, ela consegue. Isso Pois sim. ela consegue passar aquela angústia e aquele desespero muito bem. Sim. Então, tipo, por mais que a personagem dela não seja a mais gostável e a mais amável do mundo,
mas você consegue sentir o desespero dela. Tipo, a burrice dela ela não é burra por ser burra. Ela é burra porque ela tá desesperada. E é bom ver também, tipo, pelo menos pra mim, eu gostei que ela não ficou totalmente na skin, 100% vítima, sabe? Que vai se isolar, ficar chorando em casa. Não, ela Sim, foi tentar exatamente. resolver, e aí ela meteu os pais pelas mãos. Isso é legal também, porque ela poderia ser um personagem, ai, tá todo mundo da cidade falando de mim, eu vou ficar em casa chorando, não vou sair, não sei o quê. Não, ela vai beber, ela vai atrás do menino, ela faz merda. Isso Ela vai eu atrás acho de legal. trabalhar. Então, E ela também tem uma questão muito importante, que ela também não é uma donzela em perigo. Tipo, quando ela exato. precisa, ela vai dar um jeito de sair da situação. Então, assim, ela não é burra a esse ponto. O meu problema com ela é que, na verdade, não é um problema com ela. É o papel que ela ocupa na história, que foi feito pra isso. Ela foi feita pra ser a burrinha da frente. E mesmo assim, era muito interessante. Mesmo ela sendo essa personagem que ela foi feita pra ser burra, ela é inteligente, ela é uma personagem é uma personagem que ela foi feita pra você gostar um pouquinho dela, embora ela seja bem desgostada também, porque ela é uma pessoa, é isso, ela é amante. E uma coisa que piora ainda mais a situação dela, que aí a gente vê pelo ponto de vista do Alex, é que ele é alcoólatra e ela sabe disso, mesmo assim ela dá bebida pra ele, eles ficam, tipo, isso O também Alex não, o Alex é O uma Alex criança. não, Ai, mulher do não, povo. O Alex troquei, é uma meu Deus. criança, Vou falar bicha. de novo, vou falar de novo. Ela se aproveita do Paul e da doença que ele tem, do vício que ele tem, pra de alguma forma se aproveitar dele. Então, aí isso ainda pesa mais contra ela. E eu acho que também faz a gente, pelo menos até esse momento do filme, desconfiar. Será que ela é tão inocente assim? Olha essa professora das crianças fazendo isso tudo. Eu acho que isso também, não sei, eu acho que isso também pode aumentar ainda o suspense, porque até esse momento a gente ainda não sabe, né, do que aconteceu exatamente. Então, Sim, é verdade. Eu acho que aí já começa a enxergar um pouco do estilo do Craig, que é justamente trazer essa dubialidade da moralidade. Você imaginar, será que essa pessoa realmente ela é isso tudo? Será que ela é inocente? Será que ela é bonzinha? Exatamente. Então acho que ele traz muito do primeiro filme dele, do Barbarian. E nesse filme é a mesma coisa. Você desconfia de todo sim. mundo. O tempo todo. Você desconfia de todo mundo o tempo todo, você é colocado numa situação em que você não sabe pra onde ir, você não sabe o que tá acontecendo, você tá meio perdido naquela história ali, você fica tipo, cacete, o que tá acontecendo? O que é que a gente tá vendo? Você vai Sim, ali bem perdido até metade do filme. Sim, Sim. tranquilamente, e depois fica muito amarrado. tranquilamente. Pois é, Faz aí muito depois sentido ele depois. começa a amarrar e tal. É um filme muito bem amarrado. Ele Muito bem conseguiu amarrado. o que ele não conseguiu amarrar em Noites Brutais, ele conseguiu amarrar na Hora do Mal. É Sim, verdade. sim. Sim. E bom trabalho de montação de filme também, né? Temos que falar, porque fazer vários tipos de point of view para vários personagens da mesma cena não é muito fácil, não. Então, Exatamente. assim, trabalho Tá de teve. corno. Exatamente. E ele consegue mostrar, tipo, como tu disse, ele consegue mostrar várias, tipo aquela cena do posto. A gente vê aquela cena do posto de Então, isso. 3 ângulos diferentes. Só que, tipo, não fica uma cena, por mais que a cena seja repetida, entre aspas, ela não fica uma cena repetida. Não. O conteúdo não é igual. Exatamente. Totalmente Tipo, diferente. por mais que a gente saiba o que, é que vai acontecer naquela cena, porque já foi mostrado, Ela vai se ao mesmo estendendo. tempo não é uma cena que ela vai só se repetir por se repetir. Tipo, E a você gente vai ver outro aspecto. E a gente meio que anseia ver ele correndo, né? E chegando nela também. Quando ele Exatamente, sai, exatamente. o Marco sai daquele jeito, você fala, nossa, é Não. agora. Na hora que começa a história dele, eu fiquei, quando é que ele vai cair Então, correndo? Sim, Sim. quando é? Porque é uma cena muito bizarra ver ele correndo assim. Porque, como você não sabe o que acontece, esse filme brinca muito com isso do ponto de vista. Porque toda vez que entra um novo ponto de vista, você começa antes. Você volta no tempo. Você vai voltando no tempo, voltando no tempo, voltando no tempo, voltando no tempo. Inclusive, voltando mais no tempo até. Se vocês repararem, as histórias, quando elas vão começando antes, tirando a do Alex, eu acho. A do Alex não, a do James. Eu acho que ela é a única que começa meio que no ponto da história. Porque a Justine começa na reunião, a do Archer começa na manhã do dia da reunião, a do
Marcos, a do Paul começa no dia anterior, eu acho. Ou é na manhã também, ali na manhãzinha, antes da É no dia reunião. anterior. É no dia anterior. É no Começa dia no dia anterior. anterior da reunião. A história do Marcos começa também ali um pouquinho antes da reunião. E o Alex começa um mês atrás. Tipo, É. tempão atrás. 2 meses atrás, tipo. Tudo Quando tudo acontece. acontece. Então a gente vai consumindo mais dessa história. E toda história acaba em um ponto muito específico, que é muito engraçado, porque assim, a gente vê pela Justine, acaba a Justine numa cena e você fica, o que é isso que tá acontecendo? E só daqui a uns 2 arcos que a gente vai ter a resposta do que é que acontece naquela cena. Antes da gente ter a resposta do que é que tá acontecendo naquela cena, a gente tem um arco no meio contando depois dessa cena. Tipo, a Justine já tá bem e a gente não sabe o que foi que aconteceu com ela. Eu acho que esse filme brinca muito bem com isso. Muito bem É muito bem construído. Sim, eu acho que diferente de Barbarian, aí dá pra enxergar bem, voltando pra minha a alegoria do bolo, eu acho que quando a gente pega a Hora do Mal, eu acho que mesmo que seja um bolo único e tenha vários pedaços, eu acho que não parece um Frankenstein. Parece realmente um filme muito coeso. E em Barbarian, Noites Brutais, eu acho que é um Frankenstein. Ele monta de uma forma muito esquisita o filme. O filme foi juntado. E A Hora do Mal, bem, só isso. É um filme muito bem construído. Sim, Ponto. é um grande filme. Às vezes parece que Noites Brutais é quase um ensaio para a Hora do Mal, porque realmente tem isso, tem a coisa do suspense também. A Hora do Mal começa com suspense, depois vai pro terror, então parece que é quase um rascunho. E também tem família, né? Tem uma lógica familiar, um pai, um bebê, alguém que tá procurando uma criança, querendo ou não, o monstro de Noites Brutais está procurando um bebê. E a Hora do Mal são os pais procurando os filhos. Então acho que tem essa correlação também. É quase um rascunho mesmo do que seria a Hora do Mal, assim. Mas eu acho genuinamente que Sim. Noites Brutais é quase que uma versão beta de A Hora do Mal. É por isso Sim. que eu falo que são filmes que se relacionam. Se relaciona Porque pra mim também. são filmes que eles meio que têm uma mesma base, uma mesma ideia, uma mesma estrutura, só que um deles claramente pegou tudo aquilo que ele viu que deu errado no outro e fala, dessa vez eu vou ajeitar. Eu vou construir. E assim, também não é um filme perfeito, eu acho que é isso que deixa o filme especial. Esse filme tem ponta solta. Ele tem furo de roteiro. E o próprio Zé Kreger já deu uma entrevista e falou, é isso mesmo, galera. A Hora do Mal é cheio de furo de roteiro, tem furo de roteiro, e tá tudo bem. Vai fazer o quê? Eu É tenho que melhor reassistir ter um ele depois, porque eu É não vi. melhor ter um furo de roteiro e a história não. E a história andar pra frente, você ter uma história completa, do que você ter um furo de roteiro. Não ter furo de roteiro, a história também não vai pra canto nenhum. Sim. E eu não Sim. senti, Mas tem assim, que eu acho reassistir que. depois. Eu também não senti que tem tantos furos de roteiro assim, não. Não, eu Então, não. isso é legal também, porque você não percebe na hora, talvez pensando um pouco É, depois e tal, mas exatamente. não te tira do Talvez filme no quando a gente momento. reassistir, a gente, né, observe mais criticamente esses pontos de furo e tal. Mas não foi algo que impactou minha experiência, não, do filme. Normalmente não. Não, também não. Eu acho que o que mais me impactou foi a questão da magia. De onde vem essa magia e como ela funciona. Mas Sim, isso o filme também não tem que responder. Não, exatamente. O filme não tem que Agora, pelo menos. responder, mas eu acho que eles deixam um gancho legal para o que pode acontecer depois. Porque, né, existem Sim. planos para acontecer algo. Então eu acho que deixa esse gancho, assim, da gente entender o que é essa magia. Ela vem de alguma cultura? Ela vem de alguma mitologia? Como é que ela funciona? Por que ela funciona? Sim. Sabe uma coisa que eu parei pra pensar também, assim, que vendo alguns reviews das pessoas, eu realmente percebi isso, que tem uma cena que a Gladys vai na escola, né, e o diretor lá pergunta onde é que estão os pais, né, e fala que eles estão com tuberculose. E aí ele pergunta, né, mas tuberculose é uma doença que existia há um século atrás, como assim? Ninguém morre de tuberculose, ninguém fica com tuberculose hoje em dia. Ninguém E morre. aí também pensar quantos anos realmente ela tem. Sim. Porque pelo que aparenta, ela tem um século. Exatamente. Então eu acho que seria muito interessante
uma extensão dessa personagem, saber realmente quem Inclusive, ela é. Eu já inclusive vi- a magia dela me lembrou um pouco da magia. Acho que vocês já devem ter assistido Stardust, que é até Não. inspirado Eu era num. muito criança. Meu Deus do céu, gente, Stardust é tão bom. Enfim, em Stardust tem as três bruxas, e as bruxas, um dos poderes mágicos das bruxas é justamente essa manipulação das pessoas através tipo, no caso, elas fazem um boneco, entendeu? Tipo, um boneco de barro, e esse boneco elas usam para manipular a pessoa, tipo, causar mal, tipo voodoo, de certa forma. Só que Ela basicamente ela faz magia voodoo. Os elementos que ela usa é magia voodoo. só que o voodoo da Tia Gladys é um voodoo que meio misturado com magia de sangue, é um negócio meio. Não, mas o voodoo tem pacto de sangue também. Tem? Eu não sabia, não. Sim, o Ah, não, sacrifício ele faz mentira, eu parte sabia do, sim, porque tem na Princesa e o Sapo. Pois é, mas assim, já que você falou sobre como é interessante, eu queria falar do que a gente pode esperar do futuro desse brother, do Zack Cregger. Sim. E eu vou começar, eu não sei se vai ser ele que vai dirigir. Provavelmente não, na verdade, pensando aqui em formato de produção de estúdio. Mas vai ter um spin-off da Tia Gladys. Pelo menos a produtora desse filme. Quem foi que produziu esse filme mesmo, hein? New Line. A New Line tá A New pensando. Line Cinema. A New Line tá estudando fazer um spin-off da Tia Gladys. Então, veja só, vai ter. Eu acho tem. interessante. Eu acho Eu não, interessante. eu não sei. Eu sou. Tipo assim, vendo as entrevistas dele, eu vi que foi um filme que saiu muito do que ele queria fazer. Inclusive, o último ato é autobiográfico. Ele fala. Aham, não exatamente, mas É aquela. inspirado Quantas Mas pessoas aquela. ele já matou? Por Não, favor, mas investiguem o porão de calma, Zack Cregger agora. calma, vou explicar. Não, é inspirado Aquela. num crime, né, que Aquela. aconteceu. Não, então, calma. É o seguinte, não tem aquela parte que o Alex cuida dos pais e tudo mais, que os pais não conseguem comer, ele meio que vira o pai dos pais dele. Ele Pois disse que é. era a relação dele com os próprios pais, porque os pais dele eram alcoólatras. Então, chegou um momento que ele fazia isso com os pais, sabe? E aí isso inspirou ele. E essa terceira pessoa que chega, tipo a Gladys, era quase como se fosse a bebida que entra na casa da família dele, faz os pais ficarem daquele jeito. E aí eu achei isso muito interessante de, tipo, sai de um lugar pessoal. Aí, quando vem sequência, eu falo, já não vem tanto de lugar pessoal assim, vem um lugar também meio comercial. Não é Então eu sempre sequência, tenho. né? Não, Não é definitivamente, sequência, não, é mas um prequel. definitivamente vai ser completamente uma coisa pessoal, pessoal não, uma coisa comercial. Exatamente. Comercial, Eu com sempre certeza. fico assim. Eu sempre fico, não sei, eu fico com Ele os pés atrás, sabe? Por isso que eu acho que provavelmente é, nem vai ser ele que vai dirigir esse filme. Não, provavelmente não. Eu acho que isso tem não sei, tem a perder muito com a não direção dele. Mas eu Sim. acho eu acho uma ideia interessante. Tipo, além desse rolê dos pais dele, esse roteiro ele foi escrito em 2 semanas. Cara, ei, agora aplaudi, viu? Um amigo do Zé que faleceu, e aí ele escreveu o roteiro desse filme como uma forma de lidar com a perda. Diga aí, tá vendo? Realmente a arte meio que curando o autor. Isso é Pois foda. é. Eita, Cada ela um foi com suas profunda problemas. agora. Não é, velho. Pois é, mas é isso. A gente vai ter o spin-off da Tia Gladys no futuro. Mas outras coisas que podemos esperar dele, ele já está confirmado como o diretor da franquia Resident Evil, pelo menos do primeiro filme da nova franquia Resident Evil. E eu tenho boas expectativas. Eu não gosto dos filmes antigos de Resident Evil, os da Alice. Eu não assisti o último filme de Resident Evil, que todo mundo fala que tem aquela cena de dança bizarra. E eu tenho boas expectativas, porque ele falou que ele é fã da franquia e ele quer contar uma história nova. E depois de assistir A Hora do Mal, eu fico querendo dizer A Hora do Pesadelo, bicho. Sério, que terrível. Aí toda vez me vem o Freddy Krueger. Não, o Freddy Krueger não tá nesse... Pelo amor de Deus, o que é que eu tô pensando? Mas enfim.
E eu tenho boas expectativas para Resident Evil. E ele talvez entre na DC. Porque ele estava escrevendo um filme, ele tem um roteiro que ele escreveu. E pode ser ou pode ser que não seja negócio. Mas é isso. O que é que vocês esperam dele? Vocês estão ansiosos dessas? Eu espero que ele não saia do terror nem tão cedo. Eu também, eu acho que vai ser um diretor que sempre que tiver algum filme eu vou estar lá assistindo, porque eu me interessei muito, assim. Eu acho que ele só tem a crescer. É o segundo filme dele, então... Eu só não quero que ele vá pro caminho lá do Ari Aster. Sim, eu também tô com boas expectativas sobre o Craig, porque, assim, desses 2 filmes, eu achei 2 filmes muito bons, com suas ressalvas, né, mas 2 filmes muito bons, tem tudo pra ser um dos meus diretores favoritos do terror, então tô com boas expectativas pra ele, porque A Hora do Mal realmente foi um filme que me pegou, e a segunda metade do filme realmente me cativou completamente. A segunda metade do filme muito boa, é um final fantástico, e só esperar de bom pra ele. Eu só espero que ele siga o caminho do Robert Eggers e não o caminho do Ari Ari Aster quando se fala de diretor artístico de terror, porque Sim. um deles ainda tá fazendo filme bom e o outro tem um tempo já que não faz. Inclusive, teve até uma coisa que o Sasuke falou lá no começo, que ela disse que os 2 filmes são do bem, o bem vencendo o mal. Só que eu acho que o final de A Hora do Mal não é tão bom assim. Tipo, o bem vence o mal. O bem vence o mal, mas a que custo? Mas vence. Vence porque a véia morre, mas fica as crianças todas em estado vegetativo. Sim. É melhor do que ela ter ganhado 100%. Assim. Exatamente. E dá uma coisa de que elas estão se recuperando também, pelo menos, tipo, dá pra entender, e o Mo já começou a falar. Então, mas dá meio que uma esperança que eles se recuperem. Então, ok, tipo, é um final feliz, mas não é um final 100% feliz, é aquele final feliz com aquele gostinho de que, tipo, as coisas se resolveram, mas... É tipo uma versão mais soft do que foi no outro, né? Que o outro realmente termina bem, assim. Exatamente. O outro termina 100% bem, tudo se resolve ok. Nesse, as coisas se resolvem. Mas tipo, não se resolvem como elas deveriam. Mas eu acho que ainda o bem vence o mal. Eu acho que nos dois ainda é um final positivo, assim. Não, sim. A ameaça foi extinguida, né? Então, meio que o bem venceu o mal, sim. Não, vence. Não é isso que eu tô dizendo, que não vence. O que eu tô querendo dizer... agridoce. Talvez com exatamente. um pouco mais de doce do que de agri. Mas... eu acho tipo, o final... o bem vence, o mal vence. Mas, querendo ou não, é um final agridoce ainda assim. Mas eu acho que é um final realista. Isso eu gosto também. Tipo assim, a mulher não morrer, vai todo mundo voltar. Isso é legal também. Tipo, tem um tempo de recuperação. É como se fosse se acontecesse, seria isso mais perto de acontecer, sabe? Não sei. Mas ainda é meio positivo. Sim, sobre eu falei que eu ia comentar sobre o título do filme em inglês e em português. Então acho que chegou o momento. Tem uma coisa muito interessante. Que tem uma cena específica que ela vai trazer à tona o nome do filme. Que é aquela cena que o cara tá sonhando. Que é o pai do garotinho, né? Os pais lá que somem. Ou que... Quem o Archer? Enfim, aquele garotinho. O nome dele. Que é o Archer. E ele chega lá e tem uma arma em cima da casa flutuando. Uhum. Né? E tem um número escrito, que eu acho que é 217, que é a hora que eles acordam as crianças. Meio que dá a entender que as crianças que são as armas. Exatamente. É como se ela tivesse numa guerra. E as crianças são as armas. Não só as crianças, mas todas as pessoas que a tia Glad toca são as armas. São as armas dela. Tem um momento específico, né? Tem um momento... nossa, ela faz energia de armas. Sim. E o título A Hora do Mal, ela tem essa questão de por exemplo, a gente pensa a Hora do Mal, que hora seria? Seria as 2h17. Só que as 2h17 é só uma coincidência, não tem nada significativo nessa hora. Foi só uma hora que ela fez a magia dela. A hora que ela terminou a magia dela e aí as crianças saíram de casa. Só que, tipo,
Inclusive, esse negócio das crianças serem as armas é até engraçado porque o jeito que as crianças correm com os braços, né? Enfim, aquele jeito que elas correm, foi inspirado. Naruto. Aquele jeito meio corrido Naruto foi inspirado em uma foto que é bem conhecida, da época da Guerra do Vietnã, que tem uma menina correndo de um ataque que teve. Aí a menina tá nua e tal, e ela tá correndo e ela tá com os braços daquele jeito. Sim, nossa. E foi inspirado nisso. Então, tipo, as crianças são as armas por vários motivos, porque, querendo ou não, o sumiço delas atinge aqueles pais, atinge aquela cidade, e meio que deixa a cidade toda refém de uma coisa que eles nem sabem o que é. Sim. Ai, mas e que cena reconfortante, as crianças correndo atrás dela no final. Meu Deus do Nossa, eu céu. adorei. E horrores. Que horror. Eu acho que é um top finais de filmes. Sim. Sim. Muito bom. Sim, como você. Eu concordo. E aí fica aí a pergunta para vocês, público querido e cativo. Você assistiu os 2 filmes? Caso tenha assistido, você prefere Noites Brutais ou A Hora do Mal? Deixa aí. Eu sei a resposta. Todo mundo aqui já sabe a resposta. Fica aí o questionamento, mas a gente já sabe a resposta. Eu duvido que tenha alguém que prefira Noites Brutais. De verdade. Eu também duvido. Muito, na verdade. Duvido muito. Muito. Nossa, não. Duvido muito. Pois é. Na semana passada, nosso episódio foi sobre Endor. E nós deixamos a pergunta se as pessoas já tinham assistido Endor. E a resposta ficou metade, né? Ficou. Metade já assistiu, metade ainda não. Mas assim, uma coisa é quem assistiu a prova. Quem assistiu gostou. E quem com essa resposta, vamos para sugestões. Vamos lá, Carol, o que é que você sugere para os nossos ouvintes? Eu vou sugerir primeiro o Modus Operandi, que é um podcast também, um podcast de True Crime, que é apresentado pela Carol Moreira e pela Mabê Bonafé. E nesse podcast, semanalmente, elas trazem casos e tal, de crimes que aconteceram, crimes nacionais, crimes internacionais, e alguns desses crimes são crimes que talvez tenham, de certa forma, inspirados a Krieger na hora de decidir o plot de Noites Brutais. E eu até já citei alguns, tem o do Joseph Fritzl, tem a da Natasha Campus, tem a da Menina da Caixa, que é Colleen Steen, eu acho o nome dela. E tem vários desses casos, então é um podcast muito bom. O trabalho que elas fazem é um trabalho muito minucioso. Tipo, não é só o crime pelo crime, de narrar o que aconteceu, elas fazem um trabalho de pesquisa muito minucioso. E é isso, é um podcast, eu acho que é o podcast que eu acompanho há mais tempo, porque o Modus eu acompanho desde que elas começaram lá em 2019. E é muito bom. Antes tinha a Bel Rodrigues também. E minha outra indicação é um livro que eu terminei essa semana, muito divertido, que eu falei sobre ele também no episódio passado, que é Amor e Outras Conspirações, que fala sobre um podcast de teorias da conspiração. E, nossa, que livro gostoso de ler. Ele é engraçado, ele é interessante. E, tipo, é um livro que o tempo todo, você chega ao ponto de o tempo todo você desejar que uma daquelas criaturas, uma daquelas teorias da conspiração seja verdade, de tão apegado que você fica aos personagens. É muito gostoso, é uma leitura muito boa. E é isso. Saskia, o que é que você indica? Bom, eu vou indicar um filme nacional chamado Lobo Atrás da Porta, dirigido pelo Fernando Coimbra, e que tem uma similaridade, assim, com A Hora do Mal, que, enfim, o plot nada mais é do que uma criança que é sequestrada, e aí ninguém sabe como ela foi, onde ela tá, e aí os pais, o Bernardo e a Silva, vão até a delegacia para descobrir o que aconteceu com ela. E é um suspense, assim, não é terror, mas é um suspense incrível. Tem um final também que é muito bom. Tem um final que deixa assim você chocado. E também tem esse jogo de pontos de vista. A gente vai acompanhando a mesma história por diferentes olhares, assim. Então é muito, muito massa. Para mim é um dos melhores filmes nacionais. Então essa é a minha sugestão. Filmaço mesmo. Alisson, o que é que você sugere? Eu vou indicar um novo EP da Duda Beat, que se chama Esse Delírio, Volume 1, que é um projeto de respiro entre o seu último álbum lançado, que foi o Tar e Tal, e o seu próximo disco. Ele é um EP de 7 faixas, que ele é cheio de sonoridade,
Ele tem uma mistura de eletrônica, psicodelia, soft pop, disco, mangue beat, rock. E vale muito a pena pra quem gosta do trabalho da Duda Beat. Então fica aí Pois a é. dica. E eu vou indicar pra todos e todas e todes Assassin's Creed quando era bom. Eu tava jogando, entrou no Game Pass Assassin's Creed Mirage, que meio que volta às origens, que vai pra Bagdá. Ele tem uma vibe meio Assassin's Creed 1. E eu não achei tão legal assim, então joguem os bons, que são o 2, o Brotherhood, o 3, o 4. Unity e Syndicate, se você for meio bizarrinho com a ideia. E o Origins e o Odyssey são RPGs de Assassin's Creed. E é isso, essa é a minha indicação. Syndicate eu gostei. Syndicate é legal, só que ele já tá na baixa da franquia, então... E o Unity eu não gosto dele. É. Ele tem o melhor sistema de movimentação, mas ele é muito quebrado pra mim. Eu não consigo. Até hoje eu não consigo me andar... Ele é muito dentro- bugadão, né? Não, hoje em dia ele nem é bugado, mas eu não gosto do sistema de movimentação. Ele é muito complexo. O Arnaud, que é o protagonista, ele é muito cheio dos movimentos. Ele fica fazendo uns piruetas, ele é muito parkourzeiro. É francês maldito, ele é muito parkourzeiro. Ele fica fazendo Parkour. uns pirueta, gritando parkour e tal, por Paris e tal. É muito bonito de se ver. Socorro. É muito bonito de se ver, mas joga é um inferno, você não consegue mexer ele pra... Não, é incrível, você consegue subir Notre Dame assim, em uma velocidade nunca antes vista. Tenta subir num muro, é impossível. O maluco não consegue, ele fica fazendo pirueta pra cima e pra baixo, fica dando volta. Não consegue subir um muro. Não consegue descer do muro direito. Eita, pelo amor de Deus, que jogo quebrado da porra. Não consegue fazer uma curva. Eita, não. Ficar com raiva daquele jogo. Syndicate é melhor. E ele tem o arpel do Batman de jogo que tem arpel, que nem o Guilherme Dias do X do controle. Mas é isso. Estamos chegando ao nosso encerramento. Carol, por favor. Pois é, gente, estamos aqui chegando ao fim de mais um Dois Takes Depois. Sigam a gente nas nossas redes sociais, porque agora, para quem só tinha uma rede social, a gente tem 3. Temos YouTube, na verdade, temos 4 se contar com o Spotify, então temos YouTube, temos Instagram, temos TikTok e agora temos também um Letterboxd. Então nós temos 5 redes sociais. Nossa, eu não sei contar. Enfim, é isso. Tenho, né? Ó, vamos Em lá. todos eles, TikTok, Instagram e Letterboxd. 2 takes depois, tudo junto. 2 de novo. takes depois. Exatamente. Se você ainda não deu 5 estrelas no Spotify, dê 5 estrelas. Para dar 5 estrelas no Spotify. E para vocês, Comente os nossos também. ouvintes que são chatinhos, estou falando com você, Dimas, que pediu pra gente ficar upando todos os nossos vídeos no YouTube. Agora estão todos no YouTube. Pra quem Sim. tem YouTube Premium e tal, essas coisas, pode assistir no Pra quem YouTube. prefere YouTube, assistir coisas no YouTube, então tá tudo lá. E Exatamente. é isso, gente. Até a próxima. Caso os nossos convidados queiram falar, Obrigada, assim, por mais um convite. Eu espero que tenha sido útil as minhas contribuições e até a próxima, se vocês me chamarem de novo. É sempre bem-vinda, minha Oi. filha. Obrigada. Nem parece que a gente briga. Esse TikTok. Não, apesar de você Esse não tipo assistir aumenta os animes isso. que eu lhe indico, mas você é sempre bem-vinda no podcast, tá? e aí, galera, o programa já tá com 1h30. Eu vou ter que editar muito. Para de brigar. Eu tô parecendo criança que vê os pais brigando. Vai, Alisson. Para de brigar. Galera, foi boa mais uma vez participar no meu segundo episódio aqui do podcast. Espero ter outros episódios. Segundo episódio E é com isso, temática valeu. de terror. O primeiro foi o terror das relações modernas. O segundo terror. Sim. Sim. Eu psicológico para tudo. Mas é isso, galera. Tamo junto. E daqui a 2 takes a gente se fala. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Podcast editado por Manuel Cunha.